pude ver a importância e a diferença que uma família faz e traz para alguém. Poder distribuir amor e saber que estou mudando a vida de 6 crianças me enche de alegria e esperança. No Amar Maternidade de hoje, vamos conversar com o Francisco. Ele é pai de 6 crianças pretas e todas através da adoção. Ele vai nos contar hoje como é ser pai solo de 6 meninos. Você está em dúvida sobre o que fazer na sua casa? A Telha Norte oferece o Projete-se, que é uma assessoria gratuita realizada com arquitetas e projetistas para você idealizar e sair da loja com um ambiente 3D. Tudo isso sem custo. Corra até a Telha Norte mais próxima e realize seu sonho. Francisco, tudo bem? Tudo bem, Mari. É um prazer estar aqui com você. Nossa, eu que estou honrada com a tua presença e tua história super inspiradora. Estava lendo a pauta, já virei fã aqui. Você sempre quis ter uma família grande? Sempre desejei ser pai. Mesmo antes de pensar em ser companheiro, marido, eu sempre me enxerguei como pai. E eu acreditava realmente que eu seria um pai legal, sabe? Daqueles pais que tenta acompanhar, tenta vivenciar. Quando eu olho para trás e penso o porquê que eu busquei a adoção como forma de constituir a minha família, vem muito ao encontro da minha história. Eu fui adotado aos 5 anos de idade, depois de ter ido para a FEBEM, de ter passado pela antiga instituição FEBEM, por ter sido adotado por um casal preto que tinha uma percepção de mundo muito maior do que a maioria das pessoas. E desde pequeno eles me ensinaram assim: o mundo é plural, é diverso. Mas dentro dessa diversidade você é tão importante não apenas saber algo, mas sentir. Então, no meu dia a dia eu venho tentando perceber e sentir as coisas, além de obter conhecimento em qualquer coisa que seja. Você teve uma infância cheia de amor e significado. Só que quando você era adolescente, você perdeu seus pais adotivos. Conta pra gente como é que você enfrentou esse momento ainda tão jovem. A minha mãe adotiva faleceu quando eu tinha 12 anos. Meu pai adotivo quando eu tinha 15. Então essa ideia de perda, ela sempre foi mais presente do que o ganho. Sei. Porque eu me questionava, sabe? Mas por quê? Ao ter sido abandonado, sem ter minha mãe biológica me deixado um documento, eu não sabia pronunciar meu nome. Então, o meu nome que foi dado na instituição foi por associação. Eles identificaram a minha fala muito primária e entenderam o que poderia ser. Então, tudo meu é assim. Eu não tenho relação e referência do que é sangue. E por isso também, isso sempre me facilitou muito, olhar para uma pessoa e construir afetos. Eu tive uma história de fragilidades, de perdas, mas mesmo nessa perda eu consegui entender afetos nas outras pessoas. E isso, eu acredito que me favoreceu muito e facilitou muito a minha trajetória de vida, até chegar ao desejo de ser pai. Francisco, você é pai de 6 meninos adotados. Como é que foi o processo de adoção de cada um? Eu sempre me imaginei pai. Então, quando eu tinha 30 anos, eu fiquei sabendo de uma pessoa que tinha o objetivo de, ao ter uma criança, não ficar com ela. Então, eu fui até a vara da infância, junto com essa pessoa, e me foi orientado como ter uma adoção constituída, que não é uma adoção à brasileira, seguindo todas as normas para que eu pudesse ter e me tornar pai dessa criança. Então, a paternidade para mim chegou antes do meu filho nascer, porque eu pude acompanhar os últimos dias de gestação, pude acompanhar o parto. Eu fui a primeira pessoa que o vi, que olhei nos olhos. Então, a paternidade para mim começou aí. E esse foi o meu primeiro histórico, saber o que era um fórum, de saber o que era uma vara da infância. E depois de 12 anos, 10 anos, eu entrei com um processo de adoção na vara central para a chegada dos meus 2 outros filhos, que é o Gabriel, que chegou comigo para mim com 11 anos, e o Michael, que chegou com 8. Irmãos biológicos que tinham passado por diversas fragilidades. E sabe, Maria, eu acredito assim, quando o Estado ele fragiliza a situação da sociedade, a margem se estabelece
Ninguém tem o objetivo de ser criado por uma outra pessoa. Eu fiz todo o processo, eu tive 2 anos para amadurecer essa nova adoção que rolou. Fui preparar meu filho também para que ele recebesse essas novas crianças, entendendo que ele também teve uma oportunidade, ele também teve condições de mudar o seu destino, e que seria muito legal ele também receber esses 2 que chegariam. Sim. E foi o que aconteceu. Então foi uma construção, sabe? E essa construção, eu acredito que na adoção, ainda mais quando você tem um filho biológico ou não, que já está com você há algum tempo, tem que ser uma adoção que se constitua não só entre o casal, mas aqueles que já fazem parte da família. O Vitor foi o primeiro que você adotou. E você o recebeu quando ele era ainda bebê. Isso mesmo. Qual foi a sensação de vê-lo no seu colo pela primeira vez, né? Como é que foi esse momento? Eu sabia o que uma criança, né, como cuidar dele, mas eu não sabia fazer na prática. Então eu tive um grupo de pessoas, né, que a gente chama de família extensiva. Uma rede de apoio. Isso, uma rede de apoio extensiva, assim. E foi isso que me deu força. Eu não tenho irmãos, os meus pais eram falecidos, mas eu tinha amigos e amigas que já tinham experiência com criança e foi me dando toques, assim. E quando o umbiguinho dele caiu, sabe? Quando caiu o umbiguinho, eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E são coisas tão simples. Mas a maior emoção que eu senti nessa trajetória foi quando eu percebi que ele já reconhecia a minha voz. Sei. E o meu toque. Tem as mães cangurus, né? Sim. Às vezes eu deitava e colocava ele sobre o meu peito e a gente tinha uma troca. Eu brinco que é o trabalho não remunerado mais difícil que tem. Seus filhos estão com idades e demandas diferentes, né? Como é que você coordena essa turma? Eu acredito que você ter o sonho de ter uma família, se é uma família maior, né? Então primeiro eu fiquei 10 anos com o Vitor. Depois quando fui adotar, eu compreendi que seria importante respeitar uma hierarquia de idade. O Vitor já estava ali, então que não fosse mais velho que eles. E que os outros viessem em situações de experiências que eu já tinha vivido. Lá em casa são 6 garotos, 6 meninos. Os negros são a maioria, os negros e pardos são a maioria nesses locais de fragilidade, de abandono. E é tão importante a gente entender que uma vida tocada é uma vida transformada. Bom, você se estruturou e se preparou para a chegada de todos eles, fez escola com o teu primeiro filho, passou por todas as fases. Mas o que você diria que é a maior dificuldade nas idades diferentes, nesse processo de educar? É olhar com afeto e com atenção cada ser, entendendo que são indivíduos, né? Parece teórico, mas não é. Sabe, o de 4 anos, que é o João, ele está no lúdico da história. Então eu converso com ele através de desenhos. A demanda de quem tem 13 anos, muitas vezes, está no silêncio. Eles sabem quem eu sou, que eu sou o pai deles. Mas, principalmente, eu estou traçando diálogos. A minha maior prioridade sabe aqueles que dão menos trabalho? É não deixá-los num canto de uma prateleira como se fosse um objeto. Então eu tento criar momentos individuais. Sei. Porque você é pai de múltiplos, tem que dar uma atenção, né? Então é o que a gente faz. E aí nessa pegada toda, a gente mora em São Francisco Xavier, que é interior de São Paulo, um lugar legal. Linda, né? Ó, que legal isso. Então a gente vive o que está rolando, o que está ali. Mas de vez em quando eu pego um em específico e trago para São Paulo. E a gente vai andar de bicicleta na Paulista. Ah, mas e os outros 5? Estão recebendo o mesmo afeto, mas aquele momento é priorizado. De um só. É fácil? Lógico que não. E eles sabem que são adotados e que você é pai solo. Cada um já sabe a sua história. Todos sabem, mas cada um reage de um jeito diferente. Um dos desafios que eu tive, por exemplo, com um dos meus filhos, foi estabelecer o elo de confiança, já que ele veio de uma situação de abuso. Ele falava para a assistente social que tinha algo a contar, mas que não se sentia preparado. E aí chegou o momento da nossa conversa. E a minha atitude na conversa foi ouvir. E não vir com frases prontas do quanto isso machuca ou quanto ele pode superar. Mas foi ouvir. Teve um filho meu, que uma vez a gente estava jantando, ele brigou com um irmão, brigou com o outro, brigou comigo, e quando ele foi brigar com o mesmo da idade dele, o outro correu atrás dele. E eu entrei no meio, e eu não
falei, o que eu vou fazer com esse ser humano? Não fiz nada, eu simplesmente parei na frente dele e abracei. Naquele momento ele começou a chorar. Como que é a relação entre eles? Eles têm etapas de conhecimento diferentes da vida. Então eu pensei que os 2 de 13 seriam os bestos, né? Não, eles conversam quando o assunto é interessante para eles. Mas o de 13 combina com o de 10, o outro de 13 combina com o outro de 10, coisa que a gente não abre mão em casa. Fazer as refeições à mesa, conversar, trocar uma ideia, jogar um Uno. Como é gostoso jogar Uno, né? Então a gente faz isso, a gente vai conversando. Eu também busco ter alguns momentos para mim, por mais difícil que pareça, mas eu preciso me renovar. Sim, total. Então eu não abro mão dos meus sonhos. Quais são os seus sonhos? Agora eu estou fazendo direito. Então, Mas você já é formado? Você trabalha com o quê? Sim, eu sou jornalista. Não, por isso que você fala tão bem, né? Sou jornalista e fiz História da Arte. Qual é o meu sonho? É a descoberta. Olhar e entender aquilo que está à minha frente, mas não só pela compreensão. Tudo passa um recado, tudo passa um... Então, a minha percepção é essa. Os teus filhos estudam na mesma escola, lá em São Francisco Xavier? Agora sim. Você tem intenção de adotar mais crianças, Francisco? Eu tenho desejo de ter mais 2 filhos. No meu planejamento pessoal, isso existe. Mas hoje a demanda é a do momento. Francisco, qual a lembrança mais gostosa que vem à tua mente quando você pensa nos teus filhos? Aquela que te faz sorrir do nada, sabe? Com uma família com 6 crianças, você sabe que é difícil você se locomover com facilidade. Um dia eu fiz uma surpresa para eles e aluguei um carro para nos levar em alguns lugares do lugar que a gente mora. E era, sabe aquela Jubiraca? Jubiraca, aquele carro antigo que tem em cidades do interior, e com estrutura em cima, a gente passeou, eles andaram a cavalo. Foi esse dia, a lembrança que eu tenho de vê-los felizes, assim, além do nosso cotidiano, foi o dia que a gente foi desbravar isso, com uma simplicidade tão grande. E aí a gente tem uma estrutura em cima do carro que você pode ficar, o carro vai andando, eu e meus 6 filhos em cima daquela estrutura, parando em cachoeira, andando a cavalo depois. A imagem é essa, é do confraternizar. Minha casa não é uma casa silenciosa, é uma casa que tem assim, vida e barulho. Vida real. É vida. Qual você diria que foi o momento mais complicado, né, que você viveu durante todo esse processo? Ou os momentos? Até o momento, a adaptação. De um com o outro? Ou a chegada em casa. Chegada. Francisco, para a gente encerrar, depois de tanta felicidade, alegria, amor que você sente por essas crianças, né? Qual é o significado da palavra amar para você? É a oportunidade de olhar para um ser, entender que mesmo com todas as fragilidades, com todo jeito, às vezes até arrogante, é um ser capaz de receber afeto. Entender que às vezes a reação da pessoa é uma reação realmente. E quando o amor chega, essa reação também pode ser ressignificada. Amar é poder ressignificar vidas, ressignificar histórias e olhar para um horizonte. Para finalizar, mesmo, eu penso assim, se uma pessoa vive 70, 80 anos de idade, por que a gente vai achar que um ser humano com 10, 12, 15, não sei quantos anos não pode mudar ou transformar, ou simplesmente olhar para si e perceber que pode fazer diferente? Nossa, Francisco, você é maravilhoso, assim, que história linda, que ser humano, sabe, analisado, cheio de luz, de amor, de afeto, que sorte que tem esses teus filhos, assim, olha, você é realmente um cara inspirador, acho que você deveria publicar livros, dar palestras, você é um cara muito bacana mesmo, obrigada, eu poderia ficar horas conversando com você. Esse é meu livro, também sou mãe solo, da minha história com a Vicky. Francisco, obrigada, boa sorte aí com teus filhos, adorei tua camiseta. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você e de ter feito essa troca. Obrigada. Valeu. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Quando você mandar o teu e-mail pra gente,
Deixa o teu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Até o próximo programa. Tchau!